amigos do esporte, seja muito bem-vindo. Bom dia ao Rede Família Esporte, primeira edição, trazendo as principais notícias esportivas esta terça-feira. Hoje, Campeonato Brasileiro Série B. Amanhã nós vamos ter aí Copa do Brasil. Os clubes já se preparando bastante para essa definição. Amanhã, sim, nós teremos aí os dois finalistas desta Copa do Brasil 2016. Mas nisso, 34ª rodada do Brasileiro Série B na tela. Agora você vai acompanhar os jogos que vão abrir mais uma rodada do Brasileirão Série B. Na tela você vai ver Londrina e Paysandu, 19h15, esse é o primeiro jogo. Luverdense e Criciúma, os dois jogos de hoje. Aí nós teremos Vila Nova e Bahia no sábado, na sexta-feira. E no sábado, complemento dessa 34ª, Brasil de Pelotas e Vasco. Esse jogo acontece às 4h30, o Vasco precisa da vitória. O Vasco que corre riscos também de ficar fora, hein? As outras equipes estão chegando bastante, principalmente o Bahia. Bahia joga contra o Vila Nova e por isso mesmo o Vasco precisa da vitória. O Atlético Goianiense já está lá com uma certa vantagem à frente, então o Vasco precisa vencer e vencer fora de casa. Ceará e Tupi também jogam às 5 da tarde no sábado. Virando a página, nós vamos ver Sampaio Correia e Joinville também às 5 da tarde. Mesmo horário para o líder Atlético Goianiense enfrentando o Goiás, derby, né? O grande derby clássico lá de Goiás. O CRB em Alagoas recebe o Náutico, esse jogo às 5h30 da tarde. O Avaí recebe o Paraná às 7h30 e às 21 horas. O Bragantino, encerrando essa 34ª rodada, recebe o Oeste, o confronto dos desesperados. Lembrando que o Oeste está a 5 pontos à frente do Bragantino, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. O Bragantino precisa mais do que nunca da vitória, porque daí vai se aproximar do Oeste e provavelmente vai botar pressão nessa equipe do Oeste. Então agora, se o Bragantino perder para o Oeste, definitivamente já estará na Série C do Campeonato Brasileiro e aí muito complicada a situação do Bragantino. O atacante Soares, companheiro de Neymar e Messi no Barcelona, mostrou equilíbrio em um desafio de domínio de tirar o fôlego. Vamos ver. A primeira tentativa não deu certo. Mas na segunda, aí sim, Soares dominou com tranquilidade a bola lançada a 35 metros de altura. O detalhe, até chegar ao chão, a bola atinge a velocidade de mais de 100 km por hora. Só mesmo com muita técnica para ter esse domínio. Imagine só a bola mais ou menos 100 km por hora, você conseguir dominar essa bola, que ela vem como um chumbo, né? Que coisa, né? Mostrou aí muita competência. Ele é um belíssimo jogador. Eu sou fãzaço do futebol do Soares, né? Um atacante de muita qualidade, um atacante que dentro da área sabe fazer gols, não é egoísta, é um jogador que sabe também dar passes para o adversário, aprendeu muito. Acho que a passagem dele pelo Barcelona fez muito bem a sua carreira, o aprendizado dele como jogador também. Aprendeu com o Messi, com o Cristiano, também jogando contra o Cristiano Ronaldo, aprendeu com o próprio Neymar também a ser um pouco mais solidário na hora de passar o gol. Não é porque você é um atacante que toda hora você tem que finalizar, não, você tem companheiros muito melhores em posição, né, de finalização, e o Soares é desse jogador que, ao invés de chutar, muitas vezes ele acaba passando e servindo o companheiro melhor, mais bem posicionado que ele. Então, olha, são jogadores que a gente tem que admirar, realmente tirar o chapéu para jogadores do quilate, do nível de qualidade igual ao Soares. De volta com Rede Família Esporte, pela primeira vez na história, o América Mineiro venceu o São Paulo, que voltou a se preocupar com a zona de rebaixamento. Acompanhe. E Denis do outro lado, ele e a... Vai. O América fez o jogo, tinha que fazer. Nós tivemos quantas oportunidades de gols e não conseguimos finalizar. É a primeira vez na história que o América vence o São Paulo. Eram 15 jogos de invencibilidade a favor da equipe paulista. Além de comemorar o feito, o time mineiro encerra mais uma rodada sem figurar na última posição no campeonato. O mais importante é que a gente mostrou consistência, mostrou sabedoria, inteligência para poder explorar aquilo que era possível explorar dentro da equipe do São Paulo e valorizar muito essa vitória. Mais do que tudo, mais uma vez o São Paulo jogou mal, era para ter recuperação de bola, né? Bola perdida, essa bola aí, ó. O domingo tem um compromisso dificílimo contra o Corinthians, a pensar em zona de rebaixamento.
o que era uma tranquilidade, pensar numa classificação para a Libertadores, agora está virando pesadelo em pensar em estar muito próximo da zona de rebaixamento. Olha que situação que vive o São Paulo. E uma notícia importante também, né? A diretoria de São Paulo já falou que não tem dinheiro para investir o ano que vem. Deve trazer 2 ou 3 jogadores para compor o elenco, nada mais do que isso, mas investimento, aporte financeiro com investimento de peso, trazendo jogadores de alto nível, não vai haver. Então o torcedor de São Paulo se prepara para mais um ano de sofrimento. Na volta ao Corinthians, o atacante Jô quer deixar para trás a fama de bad boy. Veja. O Campeonato Brasileiro nem terminou, mas o Corinthians já faz planos para 2017. O mais novo reforço do time, na verdade, é um velho conhecido. 11 anos depois, o atacante Jô assinou contrato por 3 temporadas e vai voltar ao clube que o revelou. Aos 29 anos, Jô viveu altos e baixos na carreira. No Atlético Mineiro, atravessou a melhor fase, quando ajudou o time a conquistar a Libertadores da América e foi convocado por Felipão para a Copa de 2014. Mas foram as polêmicas extra-campo que prejudicaram o desempenho dele, como o próprio Jô admitiu em entrevista exclusiva à TV Record. Foi um fator determinante em alguns momentos da minha vida, né? Onde eu utilizava o álcool, né? E através do álcool gera uma série de consequências, né? Que é sair de casa, né? Deixar a família em casa, você ir para as festas. Agora recuperado, Jô tem a confiança do Corinthians e dos futuros companheiros para dar a volta por cima. Até pelo jeito de conversar ali, cara, tá mais tranquilo, mais sossegado. Então sinceramente acredito que ele realmente mudou. Espero que ele possa realmente chegar aí para fazer a diferença, porque é um jogador que com certeza todo clube gostaria de ter. E o Giovanni Augusto jogou com ele no Atlético Mineiro, sabe do potencial que tem o menino, vivenciou com ele essa situação problemática que era a utilização de drogas, né, do álcool também, mas agora recuperado dessa situação, um cara muito mais família, não sai de casa, um cara dedicado aos filhos, à esposa, é um cara que tem tudo para voltar a ser um jogador de destaque como já foi um dia, né? Não é à toa que dispensou até a convocação do técnico Mano Menezes na época na seleção brasileira, convocado para a seleção para assumir a vaga de 9, com a camisa 9. Então tomara que quem ganha com isso é o Corinthians, né, que abriu as portas de novo para o seu filho, que foi criado lá no Terrão, e tomara que o Jô volte a jogar aquele mesmo futebol que o credenciou a jogar nas principais equipes do mundo. Estava na China, não estava bem, acabou o seu contrato, ele resolveu vir para o Brasil, ficar mais próximo da família, onde é o berço dele, e voltar para casa onde o formou. Eu acho que nada melhor do que, tem aquele velho ditado, né, quando você não está bem, você saiu de casa muito cedo, o mais que você deseja, né, o que todo mundo deseja nesse momento é voltar pro lado da tua mãe, né, ficar muito próximo e embaixo das asas da mãe. É o que o Jô tá fazendo, está voltando para a mãe dele, que é o Corinthians, cujo qual botou ele pro futebol brasileiro, futebol mundial. O meia Giovanni Augusto, em entrevista coletiva, revelou o pacto que os jogadores fizeram para esta reta final do Brasileirão. Veja. Eu lembro do jogo contra o Flamengo, que a gente fez um pacto que esses 7 últimos jogos seriam 7 jogos, seria uma Copa do Mundo pra gente, né? E nós conseguimos vencer, conseguimos vencer um desses jogos, empatar o outro e perder. Então, acredito que a gente está no caminho certo e temos a consciência de que se a gente não classificar, muita coisa pode acontecer. Após o insucesso no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e agora praticamente no Campeonato Brasileiro, que título não tem mais condições nenhuma, resta ao Corinthians se classificar pelo menos para a Libertadores de América. E com essa modificação que a CBF, a Conmebol, organizou de aumentar aí o número de participantes da Libertadores do ano que vem, abriram-se então G6. E caso um desses times que vão chegar à final da Copa do Brasil também esteja no Campeonato Brasileiro, abre-se até a possibilidade do G7 no Campeonato Brasileiro. Então é uma grande oportunidade, sim, para que o Corinthians consiga esta sonhada vaga e salve esse ano para jogar Libertadores do ano que vem. Aí sim vai valorizar um pouco mais o investimento que a equipe deve fazer para o ano que vem. Não adianta nada fazer um investimento grande se você não tem uma competição do tamanho da Libertadores da América para disputar. Então o Corinthians, os jogadores se reuniram após o empate contra a Chapecoense, um empate muito ruim em casa, se reuniram e focaram agora nesses últimos 5 jogos finais,
para que a equipe possa, através desses últimos 5 jogos, conseguir as vitórias, principalmente dentro de casa, dar uma beliscadinha em algum resultado fora de casa. Tem confronto direto, muito importante também, para que a equipe do Corinthians possa aí se classificar nessa Libertadores de América e aí sim salvar esse ano do Corinthians, que não foi muito bom. A bem da verdade é que perdeu 14 jogadores, né? Foram embora do Corinthians 14 dos principais jogadores que fizeram parte do título do ano passado. Então é normal que essa oscilação na parte técnica ocorra, porque não é fácil não você perder 14 dos considerados titulares em um clube de futebol. O Atlético Mineiro treina forte para manter a vantagem na próxima quarta-feira, amanhã, contra o Internacional pela Copa do Brasil. Acompanhe o treinamento do Atlético Mineiro. O elenco alvinegro se reapresentou na cidade do Galo nesta segunda. O meia Maico Suel, liberado pelo departamento médico, vira a opção de Marcelo Oliveira para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Semana passada, o Atlético venceu o Internacional por 2-1 em Porto Alegre. Nesta quarta, o jogo é no Horto. A gente está feliz de ter conseguido o resultado que a gente conseguiu. Era importante que a gente desse esse passo de um gol de diferença. Era importante a gente fazer esse gol fora de casa também. Conseguimos fazer 2. E eu acho que nos ajuda muito, né, para esse jogo de volta. Nos tranquiliza, porém não pode deixar essa tranquilidade virar de repente um descuido, que não é o que desejamos. Mas é uma vantagem que nos agrada muito para a gente poder ter uma tranquilidade um pouco maior a respeito de nos conter no jogo, né? Não precisar se lançar tanto à frente em busca de um resultado que de repente pode ser que já tenha sido construído. Então é ter um pouco de cautela no jogo, uma atenção especial como vem o Inter contra a gente e nas horas possíveis tá construindo ou aumentando o resultado que a gente já fez lá em Porto Alegre. O goleiro Vitor, acostumado a jogos decisivos pelo Galo, fala desta partida contra o time gaúcho. Eu acho que o resultado conquistado, né, lá na semana passada torna o jogo ainda mais difícil, né? Porque se torna um grande desafio você não se acomodar em cima do resultado conquistado. E a gente sabe da força da equipe do Internacional, mesmo que eles não vivam um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas é uma camisa de muito peso, de muita tradição, e isso tem que ser muito respeitado. Conquistamos uma pequena vantagem, bem verdade, mas, como eu falei, não podemos nos acomodar em cima dessa vantagem. Temos que ir para campo na quarta-feira, diante do nosso torcedor, com a característica que nossa equipe tem, que é de jogar para frente, propor o jogo, tentar ampliar a vantagem, porque você conquistar um resultado fora no primeiro jogo pode se tornar uma armadilha. Então não podemos cair nessa armadilha e esquecer o primeiro jogo e procurar fazer o resultado nesse segundo jogo. Não vejo assim dessa maneira não, Vitor. Não vejo que seja uma armadilha não. Pelo contrário, vocês jogaram muita bola lá jogando contra o Internacional fora de casa. E aqui dentro de casa vocês sabem o poder, a força do torcedor e o poder do elenco que vocês têm na mão. Então é impossível que ocorra algo diferentemente do que uma vitória. Agora, o que não pode é também fazer com que o jogo se torne difícil para vocês. Então cabe ao Atlético Mineiro tornar o jogo fácil ou não. É partir para cima e já matar o jogo logo de início. Não adianta jogar com o regulamento embaixo do braço, achando que já está classificado e deixar o Internacional gostar da partida. Não parte para cima, faz como sempre fez com os adversários que acabam caindo lá no Mineirão, no Horto. Vai para cima, faz, se puder fazer, faz 1, faz 2, faz 3, liquida a partida e pronto. Aí sim, depois, no final, pensa em jogar com resultado, poupa alguns jogadores que estão desgastados fisicamente. Mas no começo você tem que ir para cima e passar como um rolo compressor, porque não pode dar sopa pro azar, não. Não pode fazer com que o jogo se torne difícil para o Atlético Mineiro. O Flamengo voltou aos treinos visando o clássico contra o Botafogo. Em coletivo, o volante Márcio Araújo falou sobre a reta final do Brasileirão. Acompanhe. Márcio, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, a gente está ao vivo. Queria que você falasse um pouquinho como é que está sendo na cabeça de vocês aí as contas nessas últimas 5 rodadas. Qual a conta que vocês têm que fazer aí pensando até o fim do Campeonato Brasileiro? Não, hoje em dia, num mundo que a gente vive globalizado, com tanta informação que a gente recebe de todos os lados, a gente é tentado todos os dias a fazer conta, mas a nossa cabeça de atleta e toda semana que a gente vem aqui, pelas pessoas que a gente é dirigida, a gente sabe que não adianta fazer conta se a gente não fizer a nossa parte. A nossa conta tem sido a cada jogo, a cada semana, buscar os 3 pontos e quem sabe cada vez mais se aproximar do líder e brigar até o final.
Ainda em relação a essas contas para o título, agora o Flamengo pegou uma sequência que vem jogando antes do Palmeiras, né? O Flamengo entra em campo e depois o Palmeiras joga. Foi assim no último fim de semana, vai ser no próximo. Por mais que vocês falem em não olhar para o Palmeiras e fazer as contas de vocês, fazer a parte de vocês, como é que tem sido? O que você acha melhor? É melhor jogar e depois esperar para ver o que vai acontecer? Ou é melhor quando o Palmeiras joga antes, não faz diferença? Qual é a sua visão? Melhor é a gente ganhar os nossos jogos, como eu falei sempre no início. Independente se jogar antes ou depois do Palmeiras, não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença são as nossas vitórias, são os bons resultados que a gente precisa, é o time render bem e crescer nessa reta final. Márcio, eu queria fazer mais uma pergunta sobre a rotatividade no ataque. Ali, usando os últimos 5 jogos, acabou mudando bastante, né? Aquele trio ali que chegou a ser fixo. Aí muita mudança nesses últimos jogos. Como é que é para vocês? Eu sei que você não é um jogador da posição do ataque ali, mas como é que você viu e observou aí essas mudanças e qual o impacto que você acha que isso se teve, né, no desempenho dessas últimas partidas? Acho que como a gente vê e eles estudam muito mais do que a gente, como eu te falo, mas a gente está sempre acompanhando também o desempenho de todos em relação ao desgaste, em relação à distância percorrida. Sabe que existe um desgaste muito grande dos jogadores ali da frente, o esforço é muito maior e às vezes durante o campeonato, principalmente na fase que a gente está final de campeonato, às vezes necessita de dar uma revezada, mas acho que tem que aproveitar são os jogadores. A gente tem plantel, tem elenco, todo mundo fala de elenco no Brasil, se a gente tem que usar. Também acho, tem que usar mesmo, porque o elenco do Flamengo é um elenco muito bom. É um elenco que dá gosto de ver, né? Tem jogadores de muito bom nível e muita qualidade técnica também. De volta com o Rede Família Esporte, o meia Gustavo Henrique passou por uma cirurgia no joelho na última sexta-feira e já iniciou o trabalho de fisioterapia. Acompanhe. Tá, então, sucesso ao menino Gustavo Henrique dos Santos, ao zagueiro, né? Tomara que tudo dê certo, é uma cirurgia longa, um tratamento muito longo. Tomara que o ano que vem ele possa voltar em condições de vestir a camisa do Santos novamente. O Rede Família Esporte, primeira edição, fica por aqui. Estarei de volta às 7 da noite com o Rede Família Esporte, segunda edição. Fiquem agora com Marielle Jacom e o RF News. Tchau.